Vou fazer a troca do microfone, Gabriel. Espera aí, Matheus. Ok. Som. Efésios, capítulo de número 4. É interessante nós notarmos que todas as epístolas do apóstolo Paulo, elas são bem divididas entre o que nós podemos chamar de a primeira parte sendo teórica, a segunda parte sendo prática. A primeira parte sendo doutrinária e a segunda parte sendo a prática dessa doutrina apresentada. Então nós observamos muito claramente aqui em Efésios, quando tive a oportunidade de pregar a carta toda, nós vimos isso. Os primeiros 3 capítulos são capítulos extremamente densos de doutrina, de teologia, de questões relacionadas a convicções. Paulo vai falar muitas verdades e apresentar para nós uma palavra que poderia resumir. Gabriel, acho que está um pouco de eco, Não sei o que você precisa fazer aí, mas dá uma melhoradinha na minha voz aí, que ela não ajuda muito, viu? Se for o caso, a gente troca o microfone. Mas tenta mais um pouquinho aí, tá bom? Uma palavra central nos 3 primeiros capítulos de Efésios poderia ser riqueza. Riqueza para falar do amor de Deus derramado a nós, pecadores. Tá? O rico amor de Deus direcionado a nós. É o amor de Deus que é revelado a nós, o amor de Deus que é apresentado a nós como uma verdade, como uma realidade existente, não a partir do presente momento, mas desde a eternidade passada. Deus nos amou antes mesmo de criar o mundo. Isso é difícil para nós compreendermos, isso é complicado de assimilarmos, porque nós somos criaturas. Nós tivemos um início, nós somos finitos, nós teremos um fim, no que diz respeito a essa vida terrena e material. Mas a verdade do texto bíblico é que antes de Deus criar o mundo, Ele que é eterno, Ele que não está preso ao tempo, Ele que é infinito, o texto diz, Ele nos amou em Cristo Jesus. E essas verdades são apresentadas para nós como a riqueza da parte de Deus, que nos ama, que nos escolhe, conforme palavras dos capítulos iniciais de Efésios, que nos deu um destino, que é o próprio Deus. Nós somos predestinados para o Senhor, para a santidade, e Paulo discorre disso com uma profundidade assim assustadora, ao falar do amor de Deus, que não conseguimos compreender, que não conseguimos mensurar. E aí nós vamos avançando, e nós podemos entrar na segunda parte da carta aos Efésios, que é o capítulo, a partir do capítulo 4, que é o apóstolo Paulo falando agora das implicações, das práticas relacionadas a essas verdades. Tá? Então eu gostaria de fazer um paralelo sobre esse ponto que diz respeito ao nosso viver, ao nosso andar, à nossa conduta. Se nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo fala da nossa riqueza, os 3 próximos capítulos ele vai falar do nosso viver, do nosso andar. Então, só para os irmãos entenderem, falando da riqueza em Cristo Jesus, nós fomos chamados pela graça para pertencer ao corpo de Cristo. Isso é uma riqueza em Cristo Jesus. O nosso viver relacionado a isso, a implicação de termos sido chamados a pertencer ao corpo de Cristo, é que nós precisamos andar de modo digno. Tá?
Nós precisamos viver a unidade do corpo. Se somos chamados, e a riqueza de Deus... Gabriel, vamos trocar esse microfone que não... Eu estou incomodado com ele. Substitua essa pilha aqui, ó. Tá bom? Pode deixar esse funcionando por enquanto, porque aí você prepara o outro com aquela pilha Duracell, tá bom? Nós já estamos, irmãos, precisando dar uma melhoradinha nos nossos aparelhos aqui. Tudo tem data de validade, né? Então começa a dar muita interferência aí, às vezes o microfone está precisando de um outro. Vamos analisar isso. Então, somos chamados a pertencer ao corpo de Cristo. O que isso implica? Viva de modo digno do chamado recebido. Tá? Capítulo 2, Paulo vai falar que nós somos ressuscitados em Cristo. O nosso viver baseado nessa verdade de que nós em Cristo Jesus fomos chamados à vida e dos mortos recebemos vida, é que o nosso viver agora precisa ser em santidade. O apóstolo Paulo vai falar das riquezas em Cristo Jesus, dizendo que nós somos reconciliados com Deus. Antes nós estávamos distantes, longe, alheios da vida em Deus, separados das promessas e da aliança. Mas agora nós somos aproximados, nós somos reconciliados com Cristo. Isso é uma riqueza em Cristo Jesus. E o que isso implica no nosso modo de viver? Viva em harmonia. Paulo fala da vitória de Cristo sobre Satanás, e o mistério que antes estivera oculto, agora está revelado, que é Cristo em vós, que é Cristo aquele que é central sobre todas as coisas, a qual tudo passa a convergir a partir de Cristo. E o nosso procedimento, nosso modo de vida, falando disso, é que nós podemos viver em vitória sobre Satanás com a força do poder que Deus nos dá. Capítulo 6. Revestivos da armadura de Deus, vencer contra as astutas ciladas do inimigo. Então nós vamos agora ler o texto bíblico e nós vamos meditar sobre o seguinte tema. Olha as crianças, eu estou vendo aqui, um olha para o outro e não captei nada ainda. O que é o tema, né? Olha o tema aí, lutando pela unidade, tá bom? Então anota aí, escreve aí na parte de cima, lutando pela unidade. Capítulo 4 de Efésios, versículo de 1 a 3, é o texto que nós vamos estudar nesta noite. Nos diz assim, ó: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Até aqui, irmãos, eu gostaria de meditar neste texto, tá? Já tendo dito tudo que já meditamos, eu gostaria de pontuar que é interessante que o apóstolo Paulo diz aqui essas duas palavras, né? Primeiro na NVT ele diz, portanto. Isso diz respeito, né, ao que ele vinha dizendo, ao que ele estava falando, as verdades das riquezas em Cristo Jesus concedidas a cada um de nós. De tudo que pontuei e muito mais, porque apenas usando como introdução, o apóstolo Paulo vai nos falar das riquezas em Cristo Jesus e por que Ele nos amou, por que Ele nos escolheu, por que Ele nos predestinou, por que Ele nos amou em Cristo Jesus, porque Ele comprou a nossa liberdade, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos selou com o Espírito Santo, com isso simbolizando que somos sua propriedade, nos garantindo a sua glória. Por causa de tudo isso, aí o apóstolo Paulo inicia o capítulo 4, versículo 1, dizendo, portanto, consequentemente, tá? E isso indica para nós que as exortações que virão, elas estão ligadas
e a base para elas é o que já havia sido dito anteriormente. Portanto, isso vai iniciar uma oração que está ligada à anterior. Tá? Então, a vida cristã, nós precisamos entender que ela não se fundamenta na ignorância. Tá? Mas ela se fundamenta no quê? No conhecimento. Na verdade, na doutrina. Tá? E quanto maior nossa compreensão da doutrina bíblica, das verdades teológicas, mais fácil será cumprir os nossos deveres. Como disse no início, a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses, e cada carta escrita pelo apóstolo do Novo Testamento é muito perceptível isso. Doutrina, prática. Doutrina, prática. Né? É a ortodoxia, que é a pensar correto, pensar alinhado, verdade linheira, vamos dizer assim, né? E ortopraxia, prática correta, prática alinhada, procedimento reto, conduta aprumada. Ou seja, nós só podemos ter uma prática de vida cristã condizente com o que Deus espera, se as doutrinas do que é a vida cristã forem compreendidas por nós. Do contrário, nós vamos estar perdidos. Tá? Então, quando as pessoas dizem, né, não me venha falar de doutrinas, que eu só quero viver a vida cristã. Isso revela uma ignorância acerca da maneira como o Espírito Santo opera na vida do crente, do cristão. Uma confissão semelhante a essa, né, e também ignorante tanto quanto, é dizer o seguinte, né, olha, convicções são importantes. Mas o que importa mesmo, o que importa muito mais, é a maneira como se vive. A teologia é importante, mas teologia é para os estudiosos. O negócio é vida. O negócio é viver de maneira que agrada a Deus. Aí, gente, isso aí está desassociado do plano de Deus. Não é dessa forma como Deus opera e atua. Pelo contrário. O nosso procedimento, a nossa conduta da vida pessoal e da vida coletiva estará alinhado com o que Deus espera a partir do momento quando nós entendermos, quando racionalmente nós compreendermos o que Ele disse sobre como devemos ser. Não é o contrário. Quantas e quantas igrejas já substituíram essa ordem de primeiro doutrina, depois prática? Já substituiu. Se lançam em ter muita prática, com pouca doutrina, e a consequência disso não é muito boa. O contrário também não é o que Deus espera. Doutrina, doutrina, doutrina e nada de prática. Não, está errado também. Uma coisa precisa estar atrelada à outra. Mas a prática correta é consequência de uma doutrina correta. Não o contrário. Quando nós, pensamos dessa forma, em muitos que já substituíram isso, entendem que a doutrina é o quê? É pesada, é chata. Embora seja importante, mas é algo que trava, é algo que deixa denso, é algo que engessa, é algo que impede o crescimento. Prática não, prática é gostoso, é empolgante, prática é leve, flui, movimenta, impacta. Prática impacta. Vamos fazer um movimento de impactar esse bairro. Vamos lá. É assim que pensa. Só que igrejas assim, o que acontece? O culto, a maior parte do culto já não é mais destinada ao ensinamento de doutrinas. A maior parte do culto está destinado para músicas, para avisos, para qualquer outras 257 coisas que pode fazer parte.
E uma pequena parte, agora ela é para o quê? Para o ensino, cuja proposta não é mais um ensino, né, expositivo, um ensino contínuo. São reflexões, são meditações. Normalmente é assim, irmãos. Tá? Normalmente é isso que acontece. E quando nós vemos o apóstolo Paulo iniciando um capítulo cuja realidade está mais voltada para a prática, não entenda errado. Os 3 primeiros capítulos é só doutrina, não tem prática? Tem sim, claro que tem. Mas os primeiros capítulos é mais doutrina. Os 3 últimos capítulos, a começar com o 4, não tem doutrina? É só prática? Tem sim. Mas está mais relacionado à prática, à vida cristã. E não é por acaso essa palavra portanto. Porque quando ele vai começar a falar mais densamente sobre a prática da vida cristã, ele olha para trás e diz, irmãos, por consequência de tudo isso que Deus aí fez, vivamos dessa forma. Então isso é maravilhoso. E é por isso que a gente segue e continua a insistir e investir nesse modelo. Ser claro, ser profundo, ensinar. Por isso, cada dia aprendendo. Mas o oposto, ele é perigoso, né? Pessoas acham que um culto de doutrina é um culto que pouco se tem de Deus, mas quando é um culto leve, até sentiu um arrupio. Né? Arrupio? Né? Sentiu uma coisa aqui, a presença de Deus. Que é isso? A presença de Deus causa gelo na espinha agora? Desde quando? Mas um culto em que se abre a Bíblia e se explica o texto, parece que nada impacta. Não, não é assim, irmãos. O texto que nós lemos e estamos meditando, o apóstolo Paulo diz, portanto, e ele diz, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, ou dependendo da versão, né, rogo-lhes. E o sentido é que ele está implorando. Essa palavra suplicar traz para nós a ideia de pedir com insistência. Paulo está pedindo com insistência, Paulo está suplicando aos irmãos de Éfeso, os efésios, que baseado no porquê Deus os amou, os escolheu, os comprou, os perdoou, a vida deles deveria ser na direção de, aí ele vai continuar, viver de modo digno. É isso que nós estamos vendo. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai apelar à súplica para que vivamos de modo digno, e a ideia é que Deus, em seu amor, nos insta a viver para a sua glória, a viver baseado naquilo que Ele fez em nós e por nós. Não é seguir o padrão do Antigo Testamento, isso aqui é interessante, irmãos. O padrão do Antigo Testamento era mais ou menos o seguinte, né, no qual era dito assim, ó, se você me seguir, se você me obedecer, eu te abençoarei. É isso que nós vemos no Antigo Testamento, a proposta do Antigo Testamento. Faça e eu estou contigo. Agora, a proposta da nova aliança é o seguinte, porque eu fiz, porque eu te abençoei, porque eu te dei vida, porque eu te capacitei, agora viva de maneira digna de tudo isso, do chamado, da obra operada nas nossas vidas. Tá? Então é interessante, e nós vamos ver sobre a unidade, a graça da unidade. Capítulo 1, o capítulo 4 e os primeiros versículos aqui, na verdade até o versículo 16, todos esses versículos aqui, a palavra central e a ideia central aqui é a unidade do Espírito. Quando nós falamos de unidade, é diferente de uniformidade. Olha aí, ó, palavra que eu não sei. Você sabe o que é uniformidade? Vocês sabem?
Não? Opa, então anota aí, olha que palavra interessante, para depois vocês me perguntarem, né? Mas se bem que eu vou responder agora também, viu? Daqui uns dias eles vão estar treinadinhos, né? Quando nós falamos de unidade, nós não estamos querendo dizer uniformidade. O que é uniformidade, em primeiro lugar? É aquilo que é uniforme. É aquilo que tem a mesma forma. Então, o que acontece, né? Eu falei aí com o Gabriel, troca a pilha aqui do microfone, né? Então, eu não sei como que exatamente é o processo de fazer uma pilha, mas eu sei que é feita uma pilha envolvendo muitas coisas. Ela tem uma carga elétrica dentro dela, né? 1,5 volts. E eu acho que, por hora, naquelas máquinas devem ser feitas, né, milhares de pilhas, não é isso? E é tudo do mesmo jeito. É tudo igualzinha. Porque há um modelo, há uma forma, né, uma forma e uma forma de se fazer, a ponto de que tudo que for dado sequência ali terá o mesmo modelo, exatamente igual. Isso é uniformidade. Ter a mesma forma, mesmo formato. Igreja não é uniformidade. O plano de Deus para a igreja nunca foi uniformidade. Pelo contrário, é o oposto disso, né? É unidade. É embora partes e formas diferentes. Tá? Mas um corpo, uma igreja, uma casa, uma lavoura, né? Que são palavras que a Bíblia vai usar para descrever a igreja do Senhor, né? Então, Paulo vai ilustrar isso de uma forma muito bela e simples, ao comparar a igreja como o corpo de Cristo. Ele diz, o corpo não tem vários membros, né? Dedão da mão esquerda, dedo indicador da mão esquerda, dedo indicador da mão direita. Diferentes, braço, perna, orelha, muitos membros, mas um corpo. É unidade. Então, quando Paulo fala da igreja, Paulo vai falar da igreja como unidade, não como uniformidade. E aí algumas coisas aqui é interessante para nós, pensando, né? Olha só o versículo de número 3. Versículo de número 3 diz, e façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Precisa existir de nós, membros desse corpo de Cristo, um esforço, um empenho, ação, tá, e movimento na direção da preservação da unidade do corpo. E é interessante que é destacado aqui para nós que todo esse esforço não é para criar unidade. Nós não somos capazes de criar a unidade. A unidade já foi criada, segundo o texto bíblico, por quem? Pelo Espírito Santo. Mas sobre nossas mãos está a participação e a responsabilidade de lutar pela unidade criada. Aí como que nós podemos lutar pela unidade criada? O texto já responde para nós. Versículo 2, né, eu passei aí, pulei, voltei, estou nesse núcleo aqui de texto. Como que eu luto pela unidade do corpo? Em primeiro lugar, versículo 2, sendo humilde. Não existe estar junto, estar atrelado, não existe caminhar juntos, se não existir humildade. Pelo contrário, o que dificulta muito a parceria? O que é que dificulta muito o andar juntos? O que é que dificulta muito um relacionamento? Vamos pensar no casamento aí. Ontem foi um encontro de casais, né? Então está bem fresco aí, muitas coisas relacionadas ao convívio familiar.
O que dificulta demais? O orgulho. O orgulho é o oposto direto, é o antônimo direto de quê? De humildade. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que se acha melhor que o outro. É uma pessoa que pensa além do que convém. É uma pessoa que sempre tem que ser do jeito dela. Isso é uma pessoa orgulhosa. Não abre mão, não cede, não soma. Tudo é eu, por mim, para mim. Isso é uma pessoa orgulhosa. Dá para imaginar unidade coletiva onde as várias e múltiplas partes fossem orgulhosas e lutassem por si só, ou por si mesmo, tendo os seus interesses como primeiro, segundo, terceiro lugar? Vai existir unidade nesse negócio? Não tem como? Não tem como. Pode ter a ideia que for, pode fazer o programa que for, pode fazer o que quiser. Onde existir o orgulho reinando, não existirá unidade. O oposto é verdade. Para sermos unidos, para lutarmos, para preservarmos a unidade do Espírito, Paulo diz, seja humilde. E o que é ser humilde? Ser humilde, em primeiro lugar, é declarar a dependência de Deus e dos outros. Se o orgulho é, você pode, você é o melhor, você não precisa de ninguém, a humildade é o contrário, eu preciso de você. Eu não consigo sem você. Eu dependo de Deus e eu dependo de você. É exatamente essa ideia que nos é apresentada na Bíblia como o viver no corpo de Cristo, o fazer parte do corpo de Cristo. O orgulho vai dizer o seguinte, Paulo vai falar em Coríntios, né? Não é porque você não é porque o olho não é boca, que ele não faz parte do corpo agora. A orelha diz, eu queria ser, eu queria ser o nariz. Mas tudo não é nariz. E nunca foi nariz e nunca vai ser o nariz. Então eu não quero mais. Aí deixou de ser parte do corpo? Não. Mas vai estragar um bocado. Vai atrapalhar muito. Porque ela não quer ser o que Deus fez para ser. Ela não aceita. O não aceitar não traz glórias para Deus, não proporciona harmonia para o corpo. Imaginou se a orelha deixar, de ser o que ela é? De proporcionar para o ouvido todo o captar do som. Já pensou como que seria o nosso corpo? Então, essa é a ideia de que a preservação da unidade, ela precisa ser feita com todo o empenho possível, mas só será uma realidade se existir o quê? Humildade. Não tem como ser o contrário. Humildade é a virtude que nós perdemos quando nós descobrimos que a possuímos. No momento que você falar, realmente, eu sou humilde mesmo, hein? Pronto. Perdeu. Já deixou de ser. Rapaz, o outro diz, rapaz, eu me orgulho da minha humildade, olha. Esse está lascado, hein? Esse pulou dentro de um poço e um abismo chamado eu, Esse está. Quando nós olhamos para Jesus, é interessante, porque Jesus vai dizer o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Vá a Jesus, você vai encontrar alívio. Aí ele diz assim, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave, e ele convida, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é a referência da humildade. Nós estamos estudando, irmãos, Filipenses, que vai acabar agora, no meio da semana. Quinta-feira finaliza o estudo, os 60 dias da jornada em Filipenses. E eu espero que tenha sido uma bênção para você.
Domingo vou abrir espaço para que você possa compartilhar, né? Já tem sido algo constante, mas eu quero fazer ainda domingo mais uma oportunidade, tá? Mas Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, para duas irmãs lá da igreja de Filipos, que estavam, né, com a dificuldade, está enfrentando um problema. Ah, que isso? Não, eu não disse. Disse sim, você falou. E eu não sei o quê. E estava aquele atrito. E aí Paulo diz o seguinte, irmãs, tendo em vista que vocês estão no Senhor, pense concordemente, pensem iguais. Tenham a mesma atitude, né, voltando em todo o texto ali, tenham a mesma atitude que foi demonstrada por quem? Por Cristo Jesus. Sendo Deus, não considerou que a posição de Deus, de ser Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Mas ele se fez escravo, se fez servo. Humilhou-se a si mesmo ao assumir a forma de servo, para morrer ao caminhar para a cruz. Aí Paulo diz, tenha esse mesmo sentimento. Viver em grupo, irmãos, é o ambiente mais necessário para a gente demonstrar humildade. Sozinho você não precisa ser humilde, né? Talvez sozinho nós... Olha só, né, esses pensamentos que vêm na hora aqui, eu já disse na EBD, né, são meio perigosos, né? Mas assim, pensando rapidamente aqui, talvez sozinhos é um momento onde mais nós conversamos conosco mesmos, num âmbito do orgulho, né? Sozinho, quando você está sozinho, você realmente se acha, né? Não, que eu faço, que eu sou, que eu consigo, que eu... Dificilmente, quando a gente está sozinho, nós somos mais humildes do que orgulhosos. Eu acho que mais orgulhosos, não sei. Mas, independente o que for mais presente para você, mas quando nós estamos em grupo, esse é o maior ambiente, a maior necessidade do que seja exposto por nós é a humildade. É sermos humildes. Ser humilde é considerar o outro mais importante do que eu. É as necessidades do outro mais importantes que as minhas. E quantas vezes esse alvo, essa meta, é algo quase que inatingível, porque não é que nós não conseguimos considerar o outro mais importante do que eu. Eu acho que a maior dificuldade é considerar o outro importante, em primeiro lugar. Porque a dor do outro não é dor, a dificuldade do outro não é dificuldade, o problema do outro não é problema. Eu passo por dor. Eu sim tenho problemas. Percebe aqui? Essa é uma tendência natural nossa. Por quê? Porque o coração, ele naturalmente não é humilde. É orgulhoso. Humildade só passa a ser uma verdade a partir do momento que, atendendo o convite de Jesus, vinde a mim, nós vamos começar a aprender dele que é manso e humilde de coração. E aqui Paulo está falando, irmãos, lutem com todas as forças pela unidade do corpo, pela unidade criada pelo Espírito. E para isso acontecer, ele vai dizer, seja humilde. Tá? E aí ele vai continuar e diz para nós o seguinte, né, sejam humildes e amáveis. São coisas diferentes. Na atualizada vai estar humilde e manso, né? Mansidão. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A ideia é de mansidão, de amabilidade. Tá? Vamos pegar a palavra aqui que já foi por mansidão. O que é mansidão? Uma pessoa mansa. É um songo-mongo. Né? Songo-mongo é uma pessoa mansa, não sei como é que é lá na sua roça, na sua terra, né? Na sua roça, já falei que todo mundo é da roça, né? Na terra. Eu já ouvi, panguão, né? Mocorongo,
né? É um cara meio, uma pessoa mansa. Não, não tem nada a ver, não. A Bíblia fala de mansidão, a Bíblia fala de Jesus como manso, e o conceito de mansidão é força sob controle. Tá? É força que está dominada, que está controlada, está administrada. Essa é a ideia de mansidão. Então eu sei que eu tenho o poder de te causar males profundos. Eu sei que eu tenho força para te ferir, para te rasgar, viu? Em alguns casos, né, fisicamente. Que eu ainda tenho bastante força, né? 37 anos, né? Esses dias eu estava, acho que com o pastor Ulisses lá, né? Tinha um cimento no chão lá, e agora vamos pegar e pega um balde, não sei o que, eu joguei no ombro, peguei e subi a escada, né? Que isso? Eu consigo, normal. Mas eu não posso usar essa força contra você. Mas eu tenho ela, viu? Mas está sob controle. Está dominada. A ideia de mansidão é falar de um potro domado. Quem gosta de andar de cavalo aqui? Eu gosto demais. E, olha, uma vez eu andei em um cavalo, que naquela ocasião, né? Isso foi em 2004. O rapaz havia pago, acho que R$5.000 naquele cavalo. 1/4 de milha. E eu subi em cima desse cavalo, meu amigo do céu, se fosse falar de automóvel, era a mesma coisa que, né, dar uma volta numa Ferrari. Alguma coisa assim. Mas o cavalo era grande e tão potente, né, que era um negócio, você via que tudo estava ali, né, a flor da pele, né, qualquer comando, qualquer direção, aquilo era uma bola de fogo. Mas sob controle. Fazia o que eu queria. Para trás. Gira sem dobrar o pescoço, camarada. Girava reto assim. Ó. São os movimentos. Dominadinho. Isso é mansidão. É manso. Passou por um processo de doma. Agora, existiam alguns animais que eu vou dizer uma coisa, hein? Não foram domados. E aí, se você medir força com 700, 800, pode chegar a 1 tonelada de músculo. Meu amigo. Então, irmãos, viver em grupo, nós precisamos de humildade, nós precisamos de mansidão. Segura. Você não tem que falar toda vez, não. E se for para ferir, se for para cutucar, se for para jogar na cara o erro, vai resolver a situação? É para resolver a situação? Então faça em amor. Não é. Então não está sendo manso. Às vezes a nossa, né, a mansidão, eu não vejo ninguém aqui com necessidade de ser manso fisicamente. O que aconteceu? O irmão pulou no pescoço do outro ali de novo. Não, nós não temos isso aqui. Mas sabe uma coisa onde a nossa mansidão às vezes escorrega? Deixa eu molhar ela aqui. Na língua, né? Nós não somos mansos nas palavras. Por isso que a NVT traz a ideia aqui, ó, de ser humildes e amáveis no trato, na fala. Isso aqui, irmãos, é algo que é desenvolvido. Sabe onde? Como? Gálatas capítulo de número 5, Gabriel. Versículo 22. Isso não é você que consegue. Não é você que diz, a partir de hoje está decidido. Você humilde e manso. É mesmo? Olha só o que o texto diz. Mas o Espírito produz este fruto. Olha o fruto do Espírito. O que é fruto? É a consequência do trabalho, o agir. De quem no texto aqui? Do Espírito.
O fruto do Espírito é este, ó: amor, alegria, paz, paciência. Você é impaciente? Você é explosivo? O Espírito Santo muda isso. Você não muda. Não muda porque a prova disso é que, se você for sincero, aí há quantos anos você é assim? Ih, pastor, desde sempre. É verdade. Não muda. Ah, não, quando branquear os cabelos muda. Muda nada, vai ficar um velhinho irado, com falta de paciência. Mas a paciência é algo completamente possível, porque ela é fruto do Espírito, do agir do Espírito. Vai virar o seu Lunga, né? Lembra o seu Lunga? Das propagandas aí, das internet. Um senhorzinho que, meu amigo, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Gente, como é gostoso você conversar, você estar perto de alguém que é amável. Esses dias eu fui para o postinho, rapaz, tentar uma consulta do dia. Eu não sei o que é que mudaram lá, mas parece que para marcar consulta tem que pegar uma filona agora, né? E aí eu falei, eu vou cedo. Levantei 5 e alguma coisa, atrasei um pouquinho na saída, cheguei 5h50 lá. Irmãos, tinha uma fila do tamanho do mundo. Um frio de rachar as canelas. Idosos na fila, um bocado de gente, e eu já não estava muito amável não, né? Estava não. Mas tinha uma mulher na minha frente, ela era tão amável, com mais outras senhoras do lado ali, e comigo, né? Eu fiquei lá, mexendo no celular, esperando das 6h30 para abrir o portão, para você ir para destinar, ó, quem é exame, quem é consulta é para o lado de cá, viver uma tensão até umas 8 da manhã, para ver se você ia conseguir. E aí, nesse meio tempo aí, meu amigo, acontecia de tudo, né? Ah, cadê o documento tal? Ó, sem esse papel não passa. Pronto, a pessoa ouviu o que não queria, né? Ou isso não dá, isso não pode, e não sei o quê. E rapaz do céu. Aí eu que tenho, né, Danivaldo? Eu sou meio igual o Danivaldo, rapaz. Eu não sei o que acontece com as nossas colunas, né? Irmãos, eu trabalho, se for preciso, o dia todo, pegando peso do chão, levantando, cavando buraco, levantando. Mas se eu ficar parado, igual tá o Roberto e o Paulo ali, eu não aguento por muito tempo. Aqui eu fico assim, ó, tá vendo? Ó? Vai me travando a coluna. Aí eu já travei a coluna lá na fila, né? E aí essa mulher foi tão... Senta ali, vai lá, senta ali naquela mureta ali, tudo, e guardou. Mas uma pessoa tão amável na fala, no tom da voz com as pessoas, no encorajamento com os outros. Não, mas vai dar certo. É isso que Paulo está dizendo para nós, que é fruto do Espírito. E é isso que precisamos cultivar e nos esforçar para que o convívio junto, irmão, seja agradável, estar com um e estar com o outro. Só que isso é fruto do Espírito. Ele continua, diz, né? Bondade. Irmãos, o homem não é bom por natureza. Por natureza, a gente é ruim. Nós somos maus. Nós queremos levar a vantagem. Mas a bondade é fruto do Espírito. Fidelidade. Mansidão. Olha aqui a palavra de novo, né? Mansidão e domínio próprio. O que tudo isso é? Consequência do Espírito de Deus, do agir do Espírito de Deus. E aí Paulo está falando aos Efésios, para aquele povo, para nós, irmãos, devemos lutar pela obra criada pelo Espírito Santo. Mas isso só será possível com humildade, com amabilidade, com mansidão, tolerando pacientemente uns aos outros. Olha aqui. Eu não tolero, mas tolere? Oxe, como que não? E uma coisa, pacientemente. Sim, irmão. É a 100ª vez, tá bom? Mas eu estou aqui para isso. A gente quer derrubar tudo na 2ª vez. Quer passar o carro por cima, né? O trator por cima do outro. Não, irmãos.
A mansidão vem com a longanimidade, o ser longo, ter um ânimo longo, não vai explodir com facilidade, tá? Então, o amor é paciente, é benigno, Paulo vai dizer em Coríntios 13. Tá? E aí ele diz no versículo 3, façam tudo possível para se manterem unidos no Espírito, ligados, tá? Presos, atrelados ao vínculo, ou pelo vínculo da paz. A paz é a realidade que precisa vincular tudo isso. O que é um vínculo? O que é o vínculo empregatício? É a carteira de trabalho. O que é o vínculo, né, nos negócios aí? É contrato de compra e venda. Existe algo que une, que vincula. O que é o vínculo do casamento? Certidão do casamento, o compromisso que é feito, que une entre o homem e a mulher, tá? Há um compromisso, até que a morte os separe. Aí Paulo está dizendo aqui, né, ó, faça todo o possível para se manter unido, e essa união, essa unidade, ela nos une, o que nos vincula é a paz. Paz de espírito. A paz de pertencermos a Deus, a paz de pertencermos a estarmos envolvidos em um plano perfeito de Deus, criado por Deus, mas que nesse ponto envolve cada um de nós nos esforçando. Tá? Salvação não existe como contribuição do que podemos fazer. Salvação é totalmente de Deus. Mas a vida cristã, na dependência de Deus, é o resultado daquilo que nos esforçamos para permitir o Espírito Santo atuar em nós, nos transformando e estarmos juntos. Então, irmãos, se Jesus não voltar até quarta-feira, estaremos novamente reunidos aqui. Se passar de quarta, Jesus não voltar até domingo, nós estaremos reunidos aqui, lutando juntos pela unidade, sendo humildes, sendo mansos, ligados e presos ao vínculo da paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos pelo privilégio de servi-lo. Queremos que nos abençoe, que nos ensine, que nos instrua e que cada dia mais aqui neste local, ó Deus, a tua igreja que se reúne aqui possa ser expressão da unidade criada pelo Espírito. Que possamos nós, assim como lido em Atos capítulo 2, termos um coração totalmente voltados e empenhados para viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos abençoe, nos molde e trabalhe no nosso desejo, para que desejamos e sintamos a alegria de pertencer ao Senhor e uns aos outros. Te louvamos no nome de Jesus e agradecemos por tudo. Amém. Ok, irmãos, nós vamos encerrar neste momento. A irmã Genoveva quer tocar um hino? Um pós-lúdio? 266. É o tal qual estou? Tá bom? Pode.
Amém. Que Deus nos abençoe. Apenas recordo que lutar pela unidade, ser manso, ser humilde, ter essas virtudes desenvolvidas nas nossas vidas, ela só passa a ser uma realidade depois de Cristo nos salvar. Eu escolhi apenas Efésios para uma mensagem pontual, mas Paulo vai falar exatamente isso, do Deus que nos ama, o Deus que nos atrai, o Deus que se revela a nós. Então o pecador só estará lutando pela unidade do que Cristo fez a partir do momento que ele for o seu Salvador. Então, arrependido dos nossos pecados, entregando as nossas vidas ao Senhor, nós somos por Ele salvos. E passamos a partir daí a pertencer, a fazer parte do corpo que Ele criou, que são os salvos em cada um dos lugares alcançados por Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrados com uma oração silenciosa.